Olá, eu me chamo Rafael Mendes. Vou iniciar o seminário do sexto módulo do curso de Letras. Nome do tutor: Bianca Rodrigo Maciel Nantes. Nome do aluno: Rafael Mendes Guimarães. Missão da Uniacel: ser a melhor solução de educação para a construção de sua própria história. Visão: ser líder nas regiões onde atua, referência de ensino para a melhoria da vida dos nossos alunos, com rentabilidade e reconhecimento de todos os públicos. Valores: ética e respeito. Respeitar as regras sempre, com transparência e respeito. É a base do nosso relacionamento com os alunos, funcionários e parceiros. Valorização do conhecimento. Não basta saber, é preciso saber fazer. Valorizamos o conhecimento como forma de inspirar e aproximar as pessoas. Valorização para ensinar. Nossos profissionais têm prazer em educar e contribuir para o crescimento de nossos alunos. Atitude de dono. Pensamos e agimos como donos do negócio. Simplicidade e colaboração. Trabalhamos juntos como um time, com diálogo aberto e direto. Foco em resultado e meritocracia. Nossa equipe cresce por mérito através da superação de meta e dedicação de cada um. Bom, esse seminário ele vai falar de leitura regional. Eu escolhi falar da leitura regional, os contos e lendas da Amazônia. Vamos para o resumo. A literatura regional amazônica é uma literatura dos povos indígenas habitantes dessa região que busca expressar sua identidade e cultura através de seus contos e suas lendas. Seu desejo é mostrar para gerações que existe uma maneira melhor de se viver e buscar, e isso vale muito a pena, para as gerações de agora e as que virão. Através de seus contos e suas lendas, indígenas tentam mostrar que é possível viver de forma melhor, de viver uma vida que não maltrate a natureza e nem ao próximo. Sua sabedoria adquirida com o contato com a natureza vai nos mostrar que a natureza é um ser vivo e que nos fornece o que necessitamos, e por isso devemos lutar para preservá-la antes que ela cobre os males feitos a ela. O conto de Yara e a Cobra Grande são bons exemplos de tentar conscientizar as gerações atuais para os problemas ambientais que estamos enfrentando. O planeta está entrando em colapso e os indígenas estão alertando para tal. Agora cabe às pessoas que leem os contos e lendas da Amazônia se conscientizarem isso e não desconscientizarem disso e não ver as histórias como se fossem apenas histórias para divertimento e passatempo. Há nesses contos grandes mensagens de conscientização. Cabe aos seres humanos terem a sensibilidade para senti-los. Bom, a literatura amazônica é isso aí. São contos e lendas da sabedoria indígena para poder conscientizar as pessoas dos males que vêm acontecendo, dos males que vêm acontecendo à natureza, dos males que vêm acontecendo aos seres humanos. Esses contos ensinam que os seres humanos estão dando um tiro no próprio pé. Um grande exemplo disso é a ganância exacerbada na Amazônia. As pessoas, os grandes empresários, os gananciosos arrancando as árvores, acabando com a fonte de ar do planeta. Cada árvore derrubada, cada vez mais que aumenta a poluição, a camada de ozônio vai aumentando, o buraco na camada de ozônio vai aumentando. E com isso, quem sofre? São os seres humanos. Já prevendo isso através da sua sabedoria, os indígenas estão tentando conscientizar as pessoas para parar com isso.
para deixar a natureza em paz, para assim como eles dizem, para eles a natureza é um ser vivo. E cada mal que se faz à natureza é como se o ser humano estivesse fazendo mal a ele mesmo. Então, esses contos e lendas da Amazônia são contos de conscientização, para que as pessoas tomem novos rumos, para que elas reflitam a sua vida, reflitam o que estão fazendo de suas vidas, claro. Palavras-chave: Amazônia, contos, lendas, cultura e conscientização, indígena, natureza, Iara, cobra grande, gerações, sabedoria. Introdução. A literatura regional é a arte escrita de uma região. É através dela que as coisas que não são ditas são faladas por meio de seus contos e lendas. A literatura amazônica é assim, com seus mistérios e suspenses, desbrava um mundo não tangível com o tato, mas com a sensibilidade do entendimento e do coração. E podemos encontrar ensinamentos valiosos através de seus contos, como A Cobra Grande, que nos ensina o respeito pela natureza, as consequências da ambição, a dualidade do ser. O Homem da Meia-Noite, que nos ensina lições valiosas sobre o cuidado com o desconhecido, as consequências das ações, respeito às tradições, etc. Mas qual a diferença de conto para lenda? O conto é uma narrativa breve que se baseia em fatos ou fictícios, podendo abranger uma gama de temas. Lenda é uma narrativa tradicional que geralmente envolve elementos sobrenaturais ou míticos. As lendas são passadas de geração para geração e são intimamente ligadas a culturas específicas. Então, como vemos aqui, a literatura regional é a literatura de uma região. Cada região tem a sua literatura. O Rio de Janeiro tem a sua literatura, a Amazônia tem a sua literatura, o Amapá tem a sua literatura. Cada região ali tem a sua literatura. Na questão da literatura amazônica, ela nasce do imaginário indígena, ela nasce das tradições e da cultura enraizada dos indígenas e das experiências que já vêm de geração em geração. As suas lendas são baseadas em mitos ou coisas fictícias que tentam trazer para a gente lições de vida, lições importantíssimas para que possamos guiar a nossa vida em passos retos, possamos guiar as nossas vidas em retidão, com o objetivo de tudo é não maltratar a natureza e não maltratar a si mesmo. Fundamentação teórica. É o que Victor Jabbour chama de mitos do cotidiano, símbolos de outros símbolos, resultante da amálgama cultural, moral, religião, filosofia, ciência e arte, que contextualiza o homem contemporâneo e do natural e atávica tentativa de compreensão das coisas extraordinárias, das coisas que assumem um caráter fabuloso e que, ao correr do tempo, criam e fazem durar mitificação. Segundo Cascudo, o conto deixa registrado o que aconteceu e como se vive em determinado e como se viveu em determinada época. Suas obras falam Suas obras falam do universo de cada etnia, povo ou do ameríndio como um todo. Cada autoria apresenta nelas formas de ver o mundo, de denunciar as violações de seus direitos, de contar as narrativas e sobrevivência. Ribeiro, 2020, página 77. A primeira referência do Jabbour, que eu esqueci, é Pereira, 2001, página 10.
Então aqui as pessoas, os escritores já estão expressando essa ideia indígena. Os indígenas, através dos mitos, das lendas, dos fatos fictícios, eles demonstram a sua filosofia, a sua moral, a sua ciência, que é passada de geração a geração, que é uma coisa enraizada na sua cultura. Eles não estão querendo ser o certo na história. Eles apenas estão tentando abrir os olhos da humanidade para o mal iminente. Quantas vezes a gente vê nos noticiários, poluíram os rios, abriu-se uma empresa, ela jogou produto químico no rio, poluiu o rio. O que que vai acabar com a poluição do rio? Vai acabar com os peixes. Aí vão o quê? Vão ficar sem peixe para comer. Não vai prejudicar a gente? Vai, porque certos minerais que são extraídos do peixe não vamos ter mais, porque os rios estão poluídos. A empresa tal abriu e jogou o produto químico no rio, poluiu a água. E se essa água for uma água potável, que é fonte de abastecimento para uma determinada região ou comunidade, a comunidade não vai mais ter mais aquela água. Então prejudicou aquela comunidade. Ah, jogaram um determinado produto no solo, prejudicou o solo. O solo agora é improdutivo. Ué, como é que vai se ter o alimento? Como é que vai se produzir o alimento? Então, tudo isso é uma sabedoria, são sabedorias adquiridas com o tempo, são coisas evidentes. Os indígenas, os contos e as lendas indígenas não estão colocando os indígenas como seres mais sábios do mundo. Os indígenas apenas estão abrindo os olhos com a sua literatura para as coisas evidentes. É coisa evidente, só que a ganância, a desconscientização é tão grande das pessoas que elas não enxergam isso. Um polui o rio, outro polui o ar, outro polui isso, polui aquilo. Vai chegar um tempo que não vai ter mais nada. Tudo vai se acabar. E quem avisou? Os indígenas. Aqui, continuando a fundamentação teórica, está aqui duas imagens de dois contos, duas lendas da Amazônia. O conto de Yara e o conto da Cobra Grande. O Yara era uma sereia que enganava, né, os navegantes. Ela vai nos ensinar que durante a nossa vida vamos esbarrar com pessoas que vão nos trair, que vão nos seduzir, que vão nos levar por caminhos que não devemos andar. O resumo da história de Yara é isso. O resumo da história da Cobra Grande já é conscientização de preservação da natureza. Cobra Grande, ela passava, deixava seus sucos pelo chão. O quê? Ela é a manifestação da raiva da natureza. Por quê? Por causa dos males que os seres humanos fazem à natureza. Como o exemplo que eu dei da poluição dos rios, da derrubada das árvores, o aumento do buraco da camada de ozônio devido às queimadas, devido aos males que as pessoas fazem ao planeta. Então, esses contos indígenas vêm nos conscientizar a respeito disso. E o conto de Ara vem nos conscientizar das relações humanas. Pessoas que vão tentar nos seduzir, nos tirar do nosso caminho, vão tentar nos iludir, levar para outra direção, nos tirar do nosso foco. O conto de Yara nos ensina isso. Então, a relação interpessoal. O conto de Yara vem nos ensinar, vem nos prevenir das relações interpessoais. O conto da Cobra Grande vem nos ensinar, vem nos conscientizar da nossa relação com a natureza. Metodologia. Para a elaboração deste trabalho, foi utilizado material bibliográfico e websites. Os materiais bibliográficos utilizados foram livros de autores brasileiros com o seu foco na literatura indígena. Os websites utilizados foram os que se expressam por meio de artigos ou periódicos. Os livros que serviram de fundamentação
para as pesquisas de cunho qualitativo foram Amazônia, Formação Social e Cultural, que é um livro que explora a rica diversidade cultural e as complexas interações sociais que moldam a região amazônica ao longo da história, destacando a influência dos fatores indígenas, coloniais e contemporâneos. Também se lançou mão do livro Literatura Indígena Brasileira, o qual analisa a produção literária dos povos indígenas do Brasil, destacando suas vozes, tradições e a riqueza cultural que permeia suas narrativas. No livro Painel das Lendas e Mitos da Amazônia, encontramos uma coletânea de narrativas que refletem a rica tradição oral da região, explorando as crenças, valores e a relação dos povos amazônicos com a natureza e o sobrenatural. Os websites foram https://chaverianos.org.br, lunetas.com.br e portalamazônia.com, todos dando o embasamento necessário para a compreensão das lendas e dos contos. Fez-se em cada fonte uma pesquisa qualitativa, analisando cada tópico e descartando o que foi desnecessário. Então, aqui está apresentado os materiais que foram utilizados para a elaboração deste trabalho. Foram utilizados livros, pesquisa literária e websites, com seus periódicos e seus artigos. Acima pode-se averiguar imagens de duas das mais famosas histórias da Amazônia, a lenda de Ara e a lenda da Cobra Grande. São duas histórias que nos fazem refletir muito sobre a natureza e a vida. Yara vai nos ensinar a sedução que encontramos pelo caminho da vida, sobre a importância de se preservar os recursos hídricos e a natureza. Já a lenda da Cobra Grande vai nos ensinar sobre as reações da natureza quando é maltratada, onde a cobra grande é um grande agente de justiça, punindo não somente aqueles que maltratam a natureza, mas também o seu próximo. Todos esses contos e histórias são para nos fazer refletir sobre a vida que estamos levando, pois o imaginário indígena nada mais é do que uma cópia da realidade, pois sempre haverá um sedutor em nosso caminho querendo nos conduzir à realização de seus intentos. E se não abrirmos os olhos para preservar a natureza, logo ela se enfurecerá, e aí então será hora de suportar os males que nos sobrevirão, pois sempre haverá por aí um justiceiro pronto a fazer justiça. Então, esses contos que foram analisados nos livros e conclusões de artigos e websites vão nos mostrar isso aí, que fez parte da nossa metodologia também, nos mostrar o fundamento dos contos e das lendas amazônicas. Como eu já disse antes, é para nos conscientizar das coisas que podem nos sobrevir se não abrirmos os nossos olhos para os males futuros. Resultados e discussões. Por meio das pesquisas realizadas, materiais bibliográficos, foi-se possível observar que a cultura amazônica é muito rica de significados. Seus contos e suas lendas, que são um pouco da expressão de sua identidade cultural e da sua essência, nos levam a caminhar em dimensões diversas. Tudo com o intuito de louvar e engrandecer a natureza, que para eles é um deus ou uma deusa, dependendo do contexto. Para que se possa haver essa
palpitação de sentido, é necessário o despertar de uma sensibilidade. Do contrário, só serão palavras ditas ao acaso. Vale muito a pena se debruçar sobre os contos e lendas da Amazônia. Eles nos possibilitam, eles nos possibilitam conhecer um pouco mais de nossa terra, nossos contemporâneos, nossas origens. Em um mundo perdido, sem direção e carente de conhecimento, lançar um olhar crítico, buscando ir a fundo, analisando e examinando cada aspecto da literatura amazônica, pode ser um bom começo para se começar a construir o que tanto o ser humano busca, pois o ser humano está precisando disso, de uma forma de se encontrar e de achar um sentido na vida. Os contos e as lendas da Amazônia podem abrir a mente do ser humano e fazê-lo refletir sobre suas ações e suas consequências para o seu ambiente, para o seu próximo e para o mundo. Então é isso. Chegou-se à conclusão, estudando os contos e lendas da Amazônia, buscando em fontes extraliterárias, como os websites que foram citados aqui, chegou-se à conclusão disso, que as mensagens dos contos da Amazônia e das lendas amazônicas são para a conscientização do ser humano, para que eles se conscientizem dos males que vem fazendo para o seu próximo, para a natureza e para o mundo, para que ele reflita, pare um pouco e pense: cacetada, é isso que eu quero para o meu futuro? Porque as ações humanas de agora já estão predizendo o futuro, já estão predizendo o futuro. Então, assim, é para a hora de botar um freio nisso tudo. Se o ser humano quer conservar o planeta, quer conservar as coisas para sua posteridade, tem que frear agora. E os indígenas estão tentando conscientizar os seres humanos de que é para frear agora. Porque se não frear agora, vai acontecer o pior. A natureza vai cobrar. E se a natureza cobrar, quem vai sofrer é o ser humano e vai sofrer demais. Conclusão: de tudo que foi examinado, é possível se chegar à conclusão de que a literatura regional amazônica é uma viagem pelo imaginário popular indígena, criando criadores de contos e lendas que muitos têm a nos ensinar, que muito tem a nos ensinar, se tivermos sensibilidade para captar suas intenções. Sabe-se que não há ninguém que respeite mais a natureza e seus elementos que os povos indígenas. E dessa forma, eles querem que todos os habitantes da Terra tenham conhecimento do valor inestimável que a natureza possui, e por meio de seu ponto de vista, convencer que a natureza deve ser conservada e respeitada, pois, para eles, a natureza é um deus ou uma divindade. Então é isso. É conscientização. Bato novamente na mesma tecla. É conscientização. Conscientização, reflexão do que estamos fazendo, de como estamos andando, estamos fazendo da nossa vida, da vida do próximo, de tudo. É conscientização. Referências: as lendas da Amazônia, os povos indígenas na Amazônia. SI, 8 de novembro de 2017. Disponível em https chaverianos.org.br. Notícias e artigos. Artigos 517. Os povos indígenas na Amazônia. Acesso em 8 de 10 de 2024. Ben Kimmel. Samuel. Amazônia, Formação Social e Cultural. Terceira edição, Manaus, Editora Valer. 2019, página 25. Cascudo, Luiz Câmara. Dicionário do Folclore Brasileiro. 10ª edição, São Paulo. Editora Ediouro.
1954, página 305. Cristo, Hélida, As Lendas da Amazônia na Compreensão do Mundo das Crianças, em As Lendas da Amazônia na Compreensão de Mundo das Crianças, lunetas.com.br, 20 de janeiro de 2021. Disponível em lunetas.com.br, acesso em 15/10/2024. Do Rico, Julie, Danner Fernando e Danner Leno Francisco, Literatura Indígena Brasileira Contemporânea, org, Porto Alegre, Rio Grande, RS, editora FI 2020. Pereira Franz Kruder, Painel de Lendas e Mitos da Amazônia, Belém, Pará, 2021. Variedades. Conheça as lendas da Amazônia que mexem com o imaginário popular. SI, 9 de novembro de 2024, disponível em https://portalamazônia.com/variedades/ conheça as lendas da Amazônia que mexem com o imaginário popular. -del. Acesso em 29/10/2024. É isso aí. Acabamos mais um seminário e é isso aí.